Quaresma é tempo de meditar a paixão e a morte de Jesus Cristo, para se compreender a grandeza do amor de Deus por nós e assim nos motivarmos a amá-lo verdadeiramente, deixando os pecados e seguindo os seus mandamentos. É tempo de despertar as pessoas para a busca do céu, tempo de aprender a absoluta superioridade das coisas do alto e dos bens eternos comparado com as coisas mundanas que tantas vezes nos tiram do caminho da salvação. Por isso, eu lhe convido para juntos meditarmos o relógio da paixão de Jesus Cristo, uma preciosidade adornada com passagens do livro com as visões de Ana Catarina Emeriti, Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus. Preparação da Páscoa. Quando Nosso Senhor comunicou à Santíssima Virgem o que havia de suceder, pediu ela de modo tocante que a deixasse morrer com ele. Mas Jesus exortou-a a que mostrasse mais calma na dor do que as outras mulheres. Disse-lhe também que ressuscitaria e lhe indicou o lugar onde lhe apareceria. A Mãe Santíssima, então, não chorou muito, mas ficou tão profundamente triste e séria que impressionou a todos. Nosso Senhor, como filho piedoso, agradeceu-lhe todo o amor que lhe tinha mostrado. Abraçou-a com o braço direito e apertou-a ao coração. Disse-lhe também que faria a ceia com ela espiritualmente, indicando-lhe a hora em que a receberia. Ainda se despediu de todos, muito comovido, e instruiu-os sobre muitas coisas. Jesus lava os pés dos seus discípulos. Jesus, ensinando sobre o lava-pés, disse que era uma purificação das faltas cotidianas, porque os pés, caminhando descuidadamente na terra, se sujavam continuamente. Esse banho dos pés era espiritual e uma espécie de absolvição. Pedro, porém, viu nele apenas uma humilhação muito grande para o Mestre. Não sabia que Jesus, para salvá-lo e aos outros homens, se humilharia na manhã seguinte até a morte na cruz. Jesus institui a Eucaristia. Não me lembro de ter visto o Senhor comer as espécies consagradas. Dando o Santíssimo Sacramento, deu-se de modo que parecia sair de si mesmo e derramar-se nos apóstolos, em uma efusão amor misericordioso. Jesus reza no Horto das Oliveiras. Quando Jesus se afastou dos discípulos, vi em redor dele um largo círculo de imagens horríveis, o qual se apertava mais e mais. Cresceu-lhe a tristeza e a tribulação, e retirou-se tremendo para dentro da gruta, semelhante a um homem que, fugindo de uma repentina tempestade, procura abrigo para rezar. Vi, porém, que as imagens assustadoras perseguiram lá dentro da gruta, tornando-se cada vez mais distintas. A estreita caverna parecia encerrar o horrível espetáculo de todos os pecados cometidos, desde a primeira queda do homem até o fim dos séculos, como também todos os castigos. Jesus entra em agonia e sua sangue. A princípio, estava Jesus de joelhos, rezando tranquilamente. Mais tarde, porém, se lhe assustou a alma, à vista da atrocidade dos inumeráveis crimes e da ingratidão dos homens para com Deus. Assaltaram-no na angústia e dor tão veemente, que suplicou tremendo: Meu Pai, se for possível, passe este cálice longe de mim. Meu Pai, tudo vos é possível, afastai este cálice de mim. Depois sossegou e disse: Não faça, porém, a minha vontade, mas a vossa.
A sua vontade e a do Pai eram uma só, mas entregue à fragilidade da natureza humana, por amor, Jesus tremia à vista da morte. Jesus recebe o beijo de Judas. Judas aproximou-se então de Jesus, abraçou-o e beijou-o, dizendo: Deus te salve, mestre. E Jesus disse: Judas, é com um beijo que atraiçoou o Filho do Homem? Então os soldados cercaram Jesus e os oficiais, avançando, puseram as mãos em Nosso Senhor. Jesus é preso. Amarraram Jesus de uma maneira cruel, com as mãos sobre o peito, prendendo sem compaixão o pulso da mão direita por baixo do cotovelo do braço direito, com cordas novas e duras que lhe cortavam a carne. Passaram-lhe em volta do corpo um cinturão largo, no qual havia pontas de ferro e argolas de fibra ou vime, nas quais amarraram-lhe uma espécie de colar, no qual havia pontas e outros corpos pontiagudos para ferir. Desse colar saíam com uma estola 2 correias cruzadas sobre o peito até o cinturão, ao qual foram fortemente apertadas e ligadas. Fixaram ainda, em diversos pontos do cinturão, 4 cordas compridas, pelas quais podiam arrastar Jesus para lá e para cá, conforme lhes ditava a maldade. Todas essas correias eram novas e pareciam preparadas de propósito desde que começaram a pensar em prender Jesus. Jesus é conduzido a Anás. Jesus estava de pé diante de Anás, calado, de cabeça baixa, pálido, cansado, com as vestes molhadas e enlameadas, as mãos amarradas, seguro com cordas pelos oficiais. Anás, velho malvado, magro com pouca barba, cheio de impertinência e de orgulho farisaico, sorria hipocritamente, como se não soubesse de nada, e se admirava de ser Jesus o preso que lhe haviam anunciado. A arenga com que recebeu Jesus, não sei repeti-la com as mesmas palavras, mas era mais ou menos a seguinte: Olá, Jesus de Nazaré, és tu? Onde estão os seus discípulos, os teus numerosos adeptos? Onde está teu reino? Parece que tudo saiu muito diferente do que pensavas. Acabaram agora as injúrias? Esperávamos pacientemente até que estivesse cheia a medida das tuas blasfêmias, dos teus insultos aos sacerdotes e violações do sábado. Quem são os teus discípulos? Onde estão? Agora te calas? Fala, agitador e sedutor do povo. Já comeste o cordeiro pascual de modo insólito, a hora e em lugar fora de costume. Quereis introduzir uma nova doutrina? Quem te deu o direito de ensinar? Onde estudaste? Fala! Qual é a tua doutrina? Jesus é entregue a Caifás. Caifás, furioso pelos depoimentos contraditórios e a confusão das 2 últimas testemunhas, levantou-se do assento, desceu alguns degraus até estava Jesus e disse: Não responde nada a esta acusação? Indignou-se, porém, de Jesus não o olhar. Os oficiais puxaram então pelos cabelos a cabeça de Nosso Senhor para trás e bateram-lhe com os punhos por baixo do queixo. Mas o Senhor não levantou os olhos. Caifás, porém, estendeu com veemência as mãos e disse em tom furioso: Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus bendito. Jesus é negado por Pedro. Fadigado pelas angústias e o medo, tinha se esquecido da promessa presunçosa de querer antes morrer do que negar o aviso profético de Jesus.
mas a vista do mestre esmagou a lembrança do crime que acabava de cometer. Tinha pecado contra o Salvador, tão cruelmente tratado, condenado inocente, sofrendo tão resignado toda a horrível tortura. Como desvairado de contrição, saiu apressadamente pelo pátio exterior, a cabeça velada e chorando amargamente. Não temia mais ser interrogado. Teria então dito a todos quem era e que pecado se passava na consciência. Quem se atreveria a dizer que em tais perigos, angústias, em tal pavor e confusão, numa tal luta entre amor e medo, cansado, insone, presta a perder a razão pela dor de tantos e tão tristes acontecimentos desta noite horrível, com uma natureza tão simples como ardente, quem se atreveria a dizer que, em igual condições, teria sido mais forte do que Pedro? O Sinédrio entrega Jesus à morte. Levantaram-se todos, cobrindo Jesus de escárnios e insultos, chamando-o de vagabundo miserável, de obscuro nascimento, que queria ser o Messias e sentar-se à direita de Deus. Deram ordem aos oficiais de amarrá-lo de novo. Pôr-lhe uma cadeia de ferro em redor do pescoço, como os condenados à morte, para assim levá-lo ao tribunal de Pilatos. Jesus é conduzido a Pilatos. Pilatos olhou para Jesus com assombro e disse-lhe: És então o rei dos judeus? Jesus respondeu: Dizeis isto de ti mesmo, ou foram outros que te disseram isto de mim? Pilatos, indignado de ver Jesus julgá-lo, tolo a ponto de perguntar espontaneamente a um homem tão pobre e miserável se era rei, disse em tom desdenhoso: Por acaso sou judeu para me interessar por tais misérias? Teu povo e seus sacerdotes entregaram-te a mim, para condenar-te como um réu de crime capital. Dize-me, pois, o que fizeste? Respondeu-lhe Jesus em tom solene: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, eu teria servidores que combateriam por mim para não me deixar cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é deste mundo. Pilatos estremeceu ao ouvir estas graves palavras de Jesus e disse pensativo: Então és mesmo rei? E Jesus respondeu: É como dizes, sou rei. Nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade atende a minha voz. Jesus é desprezado por Herodes. Proferiram acusações tumultuosamente logo ao entrarem. Herodes, porém, olhou com curiosidade para Jesus e, quando o viu tão desfigurado e maltratado, o cabelo desgrenhado, o rosto lacerado e coberto de sangue e imundícies, a túnica toda suja de lama, esse rei mole e voluptuoso sentiu dó e nojo. Virou o rosto com um gesto de nojo e disse aos sacerdotes: Levai-o daqui, limpai-o. Como podeis trazer à minha presença um homem tão sujo e maltratado? Os oficiais levaram então Jesus ao átrio. Trouxeram água numa bacia e um esfregão e limparam-no cruelmente, pois o rosto estava ferido e passavam um esfregão com brutalidade. Herodes devolve Jesus a Pilatos. Cada vez mais enfurecidos, tornaram os príncipes dos sacerdotes e os inimigos de Jesus a trazê-lo de novo de Herodes a Pilatos. Estavam envergonhados de não lhe ter conseguido a condenação de ter de voltar novamente para aquele que já o tinha declarado inocente. Por isso, tomaram na volta outro caminho, cerca de 2 vezes mais longo, para mostrá-lo naquela humilhação em outra parte da cidade,
para poder maltratá-lo tanto mais pelo caminho e dar tempo aos agentes de instigarem o povo a agir conforme as maquinações tramadas. Jesus é flagelado. Nosso Senhor e Salvador, o Filho de Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, contraía-se e torcia-se como um verme sob os açoites dos celerados. Ouviam-se os seus gemidos e lamentos, doces e claros, como uma prece afetuosa no meio de dores dilacerantes, entre o silibar e o estalar dos açoites carrascos. Os violentos golpes rasgaram todas as contussões do santo corpo de Jesus. O sangue regou o chão, em redor da coluna, e salpicou os braços dos carrascos. Jesus gemia, rezava e torcia-se de dor. Jesus é coroado de espinhos. Arrancaram de novo toda a roupa do corpo ferido de Jesus e impuseram-lhe um manto de soldado curto, vermelho, velho e já roto, que nem lhe chegava até os joelhos. Pendiam nele ainda alguns restos de bordas amarelas. Jaziam em um canto do quarto dos verdugos, que costumavam impô-los aos que tinham açoitado, seja para enxugar-lhes o sangue, seja para escarnecê-lo. Arrastaram Jesus para a coluna e empurraram-no brutalmente, com o corpo despido e ferido, sobre o escabelo coberto de pedras e cacos. Depois lhe puseram a coroa de espinhos na cabeça. Essa tinha 2 palmos de altura, era muito espessa e trançada com arte. Em cima tinha uma borda um pouco saliente. Puseram-lhe com muita força, de modo que formava uma coroa ou um chapéu. Jesus, proposto a Barrabás, é condenado à morte. Jesus, ainda vestido de rubro manto irônico, com a coroa de espinhos na cabeça, as mãos ligadas, foi então conduzido pelos oficiais e soldados que o cercavam, entre os assobios do povo, para o tribunal, onde o colocaram entre os 2 ladrões. Pilatos, sentado no tribunal, disse mais uma vez em voz alta aos inimigos de Jesus: Eis aí o vosso rei. Eles, porém, gritaram: Fora, morra, crucifica-o. Pilatos disse: Devo então crucificar o vosso rei? Mas os príncipes dos sacerdotes gritaram: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos não disse mais palavra em favor de Jesus, nem mais lhe falou, mas começou a pronunciar a sentença. Por isso, condeno Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, a ser pregado na cruz. Jesus recebe a cruz e a abraça por nós. Quando jogaram a cruz no chão, aos pés de Jesus, ele se ajoelhou junto à mesma e abraçou-a, beijou-a 3 vezes, dirigindo ao Pai Celestial em voz baixa, uma oração comovente de ação de graças pela redenção do gênero humano, a qual ia realizar. Como os sacerdotes, entre os pagãos, abraçam o altar novo, assim abraçou Jesus a cruz, o eterno altar do sacrifício cruento da expiação. Os carrascos, porém, com um arranco nas cordas, fizeram Jesus ficar ereto, de joelhos, obrigando-o a carregar penosamente o pesado madeiro ao ombro direito, e com o braço direito segurá-lo, com pouco e cruel auxílio dos carrascos. Vi anjos ajudando-o invisivelmente, pois sozinho não teria conseguido suspendê-lo. Ajoelhava-se, curvado sob o pesado fardo. Jesus é despojado das vestes e crucificado. Jesus, imagem viva da dor, foi estendido pelos carrascos sobre a cruz. Ele próprio
se sentou sobre ela e eles brutalmente o deitaram de costas. Colocaram-lhe a mão direita sobre o orifício do prego, no braço direito da cruz, e aí lhe amarraram o braço. Um deles se ajoelhou sobre o santo peito, enquanto o outro lhe segurava a mão, que estava se contraindo, e um terceiro colocou o cravo grosso e comprido, com a ponta limada, sobre essa mão cheia de bênção, e cravou-a nela com violentas pancadas de um martelo de ferro. Doces e claros gemidos ouviram-se da boca do Senhor. O sangue sagrado salpicou os braços dos carrascos. Rasgaram-lhe os tendões da mão, os quais foram arrastados com o prego triangular para dentro do estreito orifício. Contei as marteladas, mas esqueci, na minha dor, esse número. A Santíssima Virgem gemia baixinho e parecia estar sem sentidos exteriormente. Madalena estava desvairada. Jesus nos deixa Maria por mãe. Assim, não é de admirar que Jesus, dirigindo-se à Santíssima Virgem, não dissesse mãe, mas mulher, pois que ela ali estava na sua dignidade de mulher que devia esmagar a cabeça da serpente, naquela hora em que aquela promessa se realizava, pelo sacrifício do Filho do Homem, seu próprio Filho. Não era de admirar lá que Jesus desse João por filho àquela a quem o anjo saudava. Ave Maria, cheia de graça, porque o nome de João significa graça, pois todos são o que os respectivos nomes significam, e João tornara-se filho de Deus, e Jesus Cristo vivia nele. Percebia-se que Jesus naquele momento dava como aquela palavra uma mãe, Maria, a todos que, como João, o recebem e, crendo nele, se tornam filhos de Deus, porque não foram nascidos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas do próprio Deus. Jesus morre na cruz. Tendo chegado a hora da agonia, Nosso Senhor lutou com a morte e um suor de frio cobriu-lhe os membros. João estava sobre a cruz e enxugou-lhe os pés com o sudário. Madalena, esmagada pela dor, encostava-se à cruz no lado de trás. A Santíssima Virgem estava entre a cruz do bom ladrão e a de Jesus, amparada pelos braços de Maria de Cleófas e Salomé, olhando para o filho que lutava com a morte. Então disse Jesus: tudo está consumado. E levando a cabeça, exclamou em alta voz: meu Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. Foi um grito doce e forte que penetrou o céu e a terra. Depois inclinou a cabeça e expirou. Jesus é transpassado pela lança. A Santíssima Virgem e os outros, cujos olhos estavam sempre fixos no Salvador, viram a subitação do oficial com grande angústia e acompanharam o golpe da lança, com um grito de dor, precipitando-se para a cruz. Maria caiu nos braços das amigas, como se a lança lhe tivesse atravessado o próprio coração, e sentisse o ferro cortante atravessá-lo de lado a lado. Jesus é descido da cruz. Foi, pois, e tirou o corpo de Jesus. Acompanhou Nicodemos, aquele que anteriormente fora de noite ter com Jesus, levando umas 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em panos e com os aromas, como os judeus costumam sepultar. Jesus é sepultado. No lugar em que ele foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, em que ninguém ainda fora depositado.
Foi ali que depositaram Jesus por causa da preparação dos judeus e da proximidade do túmulo.